graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu quero compartilhar uma palavra ao teu coração. Deus é bom. Quem está feliz? Aleluia. Mais uma vez é um privilégio pastorear uma igreja como vocês, amém? Uma igreja linda, só gente bonita, gente. Glória a Deus. Gente bonita e crente. Amém? Abre comigo Efésios. Quero compartilhar essa palavra com vocês. Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, versículo 18. Quem achou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graça constantemente a Deus Pai, por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Feche teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, pronta para discernir os pensamentos e a intenção do coração. Nós submetemos ao governo, ao teu senhorio. Fale conosco nessa noite, que a tua palavra possa ser atuante em nós. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Querido, eu quero compartilhar essa palavra ao teu coração. A Bíblia, Paulo vai nos ensinar em que nós não devemos nos embriagar de vinho ou de bebida. Mas eu quero compartilhar com você algumas coisas que têm embriagado a nossa geração e têm nos impedido de viver algumas coisas em Deus. Porque, irmãos, você e eu precisamos entender, e no sentido amplo da palavra, quando uma pessoa, ela se embriaga, o que a embriaguez faz? Ela perde o sentido, ela perde a noção. Muitas das vezes essa pessoa embriagada, se é uma pessoa introvertida, uma pessoa tímida, quando ela bebe, ela fica extrovertida. Ou seja, ela precisa beber para que ela fique alegre, para que ela consiga expor aquilo que ela pensa, aquilo que ela faz. Ou seja, muitas das vezes a embriaguez vai mudar a identidade daquela pessoa. E o que nós precisamos entender nessa noite, querido, que não é, a nossa geração não tem, infelizmente, se embriagado apenas com bebida, com vinho, mas tem se embriagado com muitas outras coisas. Por quê? Porque o sentido da palavra embriaguez, você precisa entender que quando uma pessoa está embriagada, ela não tem a sua identidade, ela não tem mais o seu posicionamento, ela perdeu a noção de tudo. E a grande dificuldade da nossa geração é entender isso, porque uma vez que eu perco, que eu ando embriagado, eu não consigo ter ou caminhar na identidade em que Deus me chamou. Eu não consigo viver aquilo que Deus me chamou para viver. Então, um grande desafio é me manter sóbrio no meio de uma geração embriagada. Você entende isso? Fala com seu irmão. O nosso maior desafio é nos manter sóbrios em meio a uma geração embriagada. O grande desafio, querido, de manter a sua sobriedade, você está sóbrio, consciente diante de tudo que você tem vivido ou tem visto nessa geração, é o maior desafio. Porque as pessoas hoje, ela não se embriaga apenas de bebida. E eu não quero entrar aqui, querido, nesse contexto, até mesmo porque crente fica nessa conversa hoje. Há 20 anos atrás nunca teria essa dúvida. Só a geração de hoje que tem a dúvida se crente bebe ou não bebe. Há 30 anos atrás, 20 anos atrás, você perguntasse isso para um pastor, não, te colocar de castigo, de joelho no milho, pra você aprender, né? Mas hoje a realidade é a seguinte, querido: não flerte com a bebida, amém? Não beba. Ai, pastor, mas a Bíblia não condena, irmão. Tem coisa que a Bíblia só te dá a luz assim.
Você vê se, amém? Deixa eu ensinar algo para você, querido. Eu, como seu pastor, eu tenho essa autoridade e posso te ensinar isso. Querido, eu já vi, não vou citar nome porque nós estamos aonde? No YouTube. Mas eu já vi líderes que começaram a beber uma taça de vinho no almoço, depois passou a tomar uma taça de vinho no almoço e na janta, depois passou a tomar vinho no almoço, na janta e no café da tarde. Depois, não satisfeito do vinho, começou a tomar aquelas limonada com vodka, Smirnoff Ice. Não satisfeito, passou pro degustar, né? Porque gosta de falar chique, a degustar um espumante no momento de relaxar, até no final pegar e bater o carro embriagado com uísque. Começou tomando o que, irmão? Uma taça. Então deixa eu dizer para você, nenhum alcoólatra começa tomando uma garrafa, ele começa tomando um golinho no copo do outro, dá um biquinho no copo do outro, bebe o restinho do copo do outro. Na hora que vê, irmão, já está envolvido. Então, crente, presta atenção, não flerte com a bebida, amém? Você não precisa beber para você ficar feliz, para você ficar alegre. Ai, pastor, aí o irmão quer romantizar, como eu já ouvi. Não, pastor, eu e minha esposa. Irmão, sem sua esposa você não precisa tomar nada para você ficar alegre com sua esposa. Aleluia. Você e ela, a conversa é outra. Você menos precisa beber, você precisa de outra coisa. Amém, igreja? Glória a Deus. Então presta atenção, querido. Então presta atenção. A nossa geração tem se embriagado com poucas coisas. E as coisas sutis, os entretenimentos, as coisas como rede social, querido, não é pecado. Amém? Rede social não é pecado. Mas quanto tempo você gasta na sua rede social? O que eu quero que você entenda nessa noite é porque a Bíblia diz o seguinte, olha, não se embriague com vinho, que leva à libertinagem. Sabe o que é libertinagem, querido? Deixa eu te ensinar uma palavra na nossa geração que é libertinagem. Nada a ver. A palavra, a frase, nada a ver, é uma vida libertina. Como assim? Não, vou pensar, não, nada a ver. Fulano já fez, o outro já faz. Meu pai falava o seguinte, de nada a ver o inferno está cheio de crente. E é verdade, irmão. Se você não tiver uma consciência do que te embriaga e do que realmente você precisa ser lúcido naquilo que você faz diante de Deus, querido, esse nada a ver, o não importa, vai te levar para longe do Senhor, para o inferno. 1 Coríntios capítulo 6 vai dizer que todas as coisas me é listas, mas nem tudo me... 6 não, 11. 1 Coríntios 11. Você precisa entender isso, que todas as coisas te é lícito, querido, mas nem tudo te convém, nem tudo eu posso fazer. Mesmo que talvez não seja pecado para alguns, mesmo que talvez a Bíblia não seja explícita em condenar, mas talvez você não pode fazer para não fazer o irmão pecar. Pastor, mas eu vou viver para os outros, querido. A nossa geração tem um problema grande, que ela tem ensinado a viver, ela tem ouvido dos maiores coaches do Brasil e do mundo que você tem que ser a sua melhor versão, priorizar a sua vontade, o seu querer, a sua história, você tem que assumir o protagonismo da sua história. Deixa eu dizer, querido, Jesus te ensinou, se você quer herdar o reino do céu, negue a si mesmo e tome a sua cruz. Sabe o que Jesus está dizendo? Viva para os outros, aprenda a servir os outros, tenha compaixão dos outros, ame o próximo, viva para o próximo. Mas a nossa geração tem se embriagado, não, infelizmente, querido, sabe como? Olhando para dentro de si. Você não precisa, querido, preste atenção, você não precisa viver uma vida franciscana, uma vida miserável, porque agora eu sou crente. Não, querido, é você ter a consciência de que tudo que Deus te dá é para você usufruir, sim, mas para você também servir pessoas. O grande desafio da nossa geração é entender que tudo que nós temos é bom, mas não pode ter o nosso coração. Irmãos, deixa eu dizer algo para você.
a igreja, ela nunca, eu vou falar, aleluia, a igreja no Brasil, ela tem vivido um tempo que eu estou, sabe quando você está preocupado? O que eu vou dizer aqui não tem a ver com política, tem a ver com a realidade espiritual da igreja, amém? Esse final de semana eu vi um evento de pastores e líderes, aonde o presidente estava presente, e toda aquela festa e honrando, porque tem que honrar como líder da nação, a Bíblia diz que nós devemos honrar. Mas, querida, a minha maior preocupação, sabe o que é? É porque eu vejo o presidente em alguns ambientes de crente, do lado de pastores, do lado de, segundo conselheiros do presidente, mas eu não tenho visto a nação mudar em nada diante do Senhor. Eu não tenho visto a nação correr para os pés do Senhor e clamar. Eu não tenho visto uma realidade. Querido, não sei eu, mas alguém tem visto, pode compartilhar. Falou, pastor, eu vi isso. Porque, querido, não adianta nós estarmos com o presidente da República dentro de um evento nosso, onde a presença de Deus deveria ser manifesta e transformar a nação, do que qualquer outra situação continuar na mesma realidade espiritual. Nós precisamos entender, querido, que o que Deus quer fazer não depende de um presidente, depende de uma igreja posicionada. O que a gente precisa entender é que não é o que fulano, que o governo define ou não. Nós precisamos de uma palavra do Eterno que transformará essa nação. Querido, nós precisamos de uma igreja de homens e mulheres posicionados no altar do Senhor, para que seja resposta de oração para essa geração. Não adianta, o presidente pode estar em todos os eventos, irmão, de crente, todo dia tem uma agenda crente, mas se a igreja não se posicionar diante do Senhor em oração, temor e santidade, nada acontece, irmão, porque vai ser só mais uma selfie do lado de um homem, hashtag fechado com fulano. Presta atenção, querido, nós precisamos estar fechado com os céus, colado com o céu. A sua conexão maior não é com quem está do seu lado e pode te oferecer algo, mas a sua conexão maior é estar conectado com Deus. É Deus que é o seu refúgio, Ele é o seu socorro, Ele que te prospera, Ele que te guarda. Querido, não importa, o guarda pode estar lá, a sentinela pode vigiar, mas se o Senhor não fizer, em vão vigia a sentinela. Querido, entenda uma coisa, o que eu e você precisamos é entender que o nosso lugar é a presença de Deus, e é pelo Senhor e pela mão do Senhor que nós seremos livres de qualquer coisa. Irmãos, eu lembro da história de Isaac, porque a Bíblia diz que naquele tempo, todo mundo saindo de Gerar, indo para o Egito, porém Isaac fica no mesmo lugar e começa a plantar. Todo mundo saindo do lugar, Isaac aonde? Firme em Gerar. A Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais do que ele semeou. Sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra de Deus. Deus disse, não sai daqui, fique aqui. E qual que é a palavra do Senhor para os nossos dias, querido? Nós precisamos nos voltar. É tão bonito que eu vejo todo mundo cita aquele texto, 2 Crônicas 7,14. Você conhece esse texto, né, irmão? Se o meu povo, pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu virei do céu, perdoarei seus pecados, sararei a sua terra. Nossa, cheguei a arrepiar, irmão. O que está acontecendo na nação hoje? Tem alguém se convertendo dos seus maus caminhos? Porque a minha preocupação, eu acho que alguns líderes estão preocupando em tirar uma selfie se o presidente de direita está no seu evento. Querido, presta atenção, você não precisa de direita e de esquerda, você precisa do céu estendendo as mãos sobre a sua vida e você sendo resposta. Eu fico impressionado, sabe por quê? Porque eu vejo as nações em que o governo é comunista, o evangelho tem crescido gigante. A igreja tem avançado como nunca, irmão. Sabe por quê? Porque os crentes ficam apertados, irmão. Os crentes têm que ser crente.
Você encontrar com um crente, você tem que inventar alguma coisa. Você tem que... As reuniões dos cultos no esgoto da cidade, é tudo camuflado. Aí os crentes só vão para o culto, por quê? Porque quer ir para o culto. Aí hoje, querido, num Brasil como o nosso, espirrou, não vai no culto. Tá frio, não vai no culto. Tá quente demais, não vai no culto. Tá cansado, não vai no culto. Tá com sono, não vai no culto. Não, tô bem, mas hoje eu não tô afim de ir no culto. Simplesmente pelo fato de não estar afim de ir no culto, não vai no culto. Você entende? Então não tem a ver com o texto, esse meu povo que se chama pelo meu nome. Irmão, você pode chorar na sua Bíblia, você pode gritar na sua Bíblia. Eu amo a palavra de Deus, querido. Se você não se posicionar e continuar sendo embriagado por informações, embriagado por entretenimento, embriagado por qualquer coisa que te tire o sentido, você não vai conseguir viver o que Deus tem para a sua vida. Nós precisamos, querido, estar conscientes e sóbrios diante do que Deus tem para essa nação, diante do que Deus tem para a sua vida. Não adianta, querido, achar, preste atenção, não adianta achar que o seu socorro vem quando o aumento do salário vai de 1.100 vai para 1.000 e quanto, irmão? Foi para quanto? 1.200. Subiu R$100. O gás já aumentou não sei quanto, a gasolina vai aumentar de novo. E aí, irmão? Então o seu socorro, presta atenção, não está no aumento de salário, não está na mudança de profissão. O seu socorro está, e ele vem do Senhor dos Exércitos. É isso que você precisa entender. É isso que você precisa abraçar e sair daqui consciente de que a minha vida e a sua vida, nós dependemos do eterno, nós dependemos de Deus, o que Deus vai fazer, irmão. Preste atenção. Não tem a ver com lugar, porque eu saí daqui, 2019, servi a Europa 40 dias, e eu vi pessoas que saíram daqui, que viviam na miséria, que dependiam do governo, hoje estão lá, sabe fazendo o quê? Dependendo do governo de lá, da morada de lá, de tudo de lá. Então presta atenção, não tem a ver com o país que você está, não tem a ver geograficamente onde você está, tem a ver com o posicionamento que você tem diante de Deus. Porque, querido, se você tiver uma mente miserável aqui, lá nos Estados Unidos, qualquer nação do mundo, você vai continuar sendo um miserável, porque a miséria está aqui, ó, é na mente. Entenda algo no seu coração, querido. Você precisa entender que o que Deus tem para a sua vida não tem a ver com o que o governo, não tem a ver com o que as nações, não tem a ver com o que as pessoas à sua volta pensam, tem a ver com o seu posicionamento, o que Ele determinou para você. Querido, prefira, eu lembro o texto de Atos, aonde os discípulos estão sendo proibidos de pregar em nome de Jesus. E aí Pedro começa a dizer: acaso nós vamos respeitar mais a vocês? Nós vamos obedecer a homens. Entenda algo no seu coração, querido. Deus te chamou para ser voz profética nessa geração. Ai, pastor, mas eu não sinto. Ai, pastor, mas eu não vejo. Querido, não tem que sentir, não tem que ver. Você tem que crer que Deus depositou um tesouro dentro de você. 1 Coríntios, 2 Coríntios vai dizer isso, que existe um tesouro num vaso de barro. Deus colocou um tesouro dentro de você, e você precisa se posicionar como esse tesouro, com esse vaso. Querido, não deixe as circunstâncias à sua volta roubar aquilo que Deus depositou dentro de você. Irmãos, sabe, abre comigo 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios, capítulo 4.
o versículo 1 para você entender. Vamos lá. Portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos procedimentos secretos e vergonhosos, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos a consciência de todos diante de Deus. Primeira coisa, a Bíblia está dizendo, Paulo está dizendo o seguinte, ó irmão, 2 Coríntios que eu estou lendo, viu gente? 2 Coríntios capítulo 4. Ele diz, olha, antes renunciamos todo o procedimento secreto e vergonhoso, e não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Irmãos, eu fico meio escandalizado, totalmente escandalizado, porque as pessoas hoje usam de um malabarismo tão grande, contorce tanto a palavra, para que uma meia verdade ou um texto fora de contexto, ele se torne uma, sabe, fala de heresia, mas ela se torna uma verdade tão clara para quem não conhece. Por quê? Porque pega o texto e transforma o texto sabe, torce de um jeito para que você entenda que é aquilo que o texto está dizendo. E essa semana eu recebi um irmão aqui, a gente estava aqui, eu sentado aqui, irmão, o irmão em pé. Falei, irmão, se depender, eu disse para ele assim, se depender de eu negociar algum princípio para ter esse monte de agenda que você tem e que os irmãos à sua volta têm, eu não entro não. Irmão, a resposta, apóstolo, o senhor tem que entender, olha só irmão, presta atenção. Falei assim, apóstolo, você tem que entender que a igreja hoje, que é pastor, é famoso. Ela quer ser pastoreada por um pastor famoso. E um pastor, e assim, você não precisa quebrar o princípio. Você não sabe, você pode só dar um jeito. Ô irmão, meu sangue vai fervendo porque a vontade é de pegar no murro, né? Porque, irmão, a vontade de pegar o peão de bicuda aqui até lá fora. Mas não pode, né? Tem que ser crente. A Bíblia diz o que você tem que fazer? Amar o próximo. Então você ama o próximo, porque se fosse... Irmão, quando ele me disse aquilo, falou assim, não, apóstolo, então você não precisa quebrar o princípio. Você pode dar um jeito, sabe? Pegar aquele princípio e, sabe? Eu falei, não sei. Eu não sei o que você está tentando dizer. Não, mas, irmão, a realidade é o seguinte. Ele colocou para mim que eu deveria adaptar algumas coisas dentro de um princípio que não era tão princípio. Que a frase, no final ele diz assim, você pega aquele princípio e adapta algumas coisas. Por quê? Nem todo mundo da igreja anda em santidade. Então, eu falei, e aí? Quer dizer que nem todo mundo vai para o céu, eu também não vou. Não, a Bíblia diz que você tem que ser santo. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora, quem não está vivendo em santidade, eu não vou viver em santidade porque o irmão não está vivendo. Me ajuda, não vou viver no princípio porque o irmão não está vivendo no princípio. Irmão, nós precisamos nos posicionar, mesmo que isso te doa, mesmo que isso te custe alguma coisa, mesmo que eu pastoreie uma igreja de 10 pessoas, mas eu não quebro o princípio para encher a igreja, para ser famoso, para nada, irmão. Entenda algo no seu coração, nós precisamos entender, e nós vamos, como Paulo disse, nós renunciamos todo o procedimento secreto e vergonhoso e não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Agora preste atenção. Mas se o evangelho está encoberto, para os que estão perecendo, é que está encoberto. Versículo 4. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não veja a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a mensagem de Deus,
mas não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, gente, nós não queremos ser famosos, nós queremos servir a igreja de Cristo. Em outras palavras, Paulo está dizendo, eu quero servir a igreja de Jesus. Entenda, irmãos, algo tão precioso na sua vida é servir a igreja de Cristo. Irmãos, testificando acerca de João, Jesus disse o seguinte: não havia, nunca houve e nem haverá homem nascido de mulher como João Batista. Sabe o que isso significa? Jesus está dizendo, olha, é o seguinte, nunca nasceu e nem vai nascer mais na terra alguém como João Batista. E aí, Jesus em outro momento ele diz o seguinte, os discípulos vêm discutindo quem é maior e quem é maior no reino de Deus. Jesus já ouve a conversa, já puxa aquela ira santa. Ele diz, como é que é a conversa aí? Não, nada não, sabe aquela conversa que ninguém queria assumir? Jesus disse, olha, querem ser o maior no reino de Deus? O maior no reino de Deus é aquele que serve. Irmão, deixa eu dizer algo para você. Você não perde nada em servir as pessoas. Você não perde nada, em nada, servindo alguém. Ai pastor, mas fulano não merece. Querido, você merece salvação? Seja sincero, comece a tirar essa hipocrisia da sua vida. Você merece ser salvo? Não. Ai pastor, mas sabe, eu sou quase um santo, já pecou. A misericórdia já teve que atuar agora, porque senão eu já ia para a roça. Presta atenção, irmão. Você já entendeu que você precisa ser santificado. Você não merecia a salvação, mas Cristo, por misericórdia, quis te salvar. Amém? Então você, entendendo isso, você precisa servir as pessoas, não porque as pessoas merecem, ou porque você vai receber algo em troca, irmão. Você serve porque você vai ser o maior no reino de Deus. E o maior no reino de Deus é aquele que serve, é aquele que estende a mão. Ai pastor, mas eu já servi tanto. Só, querido, que nós estamos dentro de uma geração que diz assim, os humilhados serão o quê? Serão o quê? É sério isso, irmão? Os humilhados serão exaltados. Aonde que está isso na palavra de Deus? Me responde. 30 segundos para você achar o versículo aí, irmão. Não tem. A Bíblia diz, aquele que se humilha. Então não fica achando que, ai Deus, tadinho de mim. Todo mundo me humilha. Senhor, está na hora de, quem me viu passar na prova e não me ajudou, está na hora de me ver na bênção. E vai tudo se arrepender, porque o mundo é a roda gigante. Uma hora você está por cima, outra você está por baixo. Agora chegou a minha vez, está onde? Estou por cima. Agora você está embaixo. Irmão, para com isso. A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Entenda algo no seu coração, querido. Nós estamos vivendo dias em que falsos ensinos têm entrado na igreja e têm cauterizado a mente da igreja de Cristo. E deixa eu dizer algo, a Bíblia diz, se o Senhor não abreviar a sua vinda, ou seja, apressar a sua vinda, até os escolhidos iriam se perder. Querido, cuidado com alguns ensinamentos que temos visto por aí, porque talvez, deixa eu dizer algo para você, quer aprender Bíblia? Vem aqui, domingo de manhã nós estamos aqui ensinando. Tem as células que nós estamos ensinando Bíblia, tem os cultos, que eu tenho certeza que toda palavra liberada sobre esse altar tem fundamento. E qualquer ministro que dá alguma coisinha fora, tem um feedback depois do culto, que eu chego, eu não deixo passar não. Pisou fora, glória a Deus, que os ministros aqui, tudo crente lê Bíblia. Amém? Anderson Madeira, Ana Paula, quem mais? Está pregando? Eu vou levantar mais uns ministros aí. Presbítero Batista. Deus vai levantar mais uns aí. Aleluia. Deixa Deus te usar. Querido, preste atenção. Você precisa entender o quão real
é o que Deus tem para a sua vida. Os falsos ensinos têm visto, e as pessoas, sabe, pega aquilo, e porque as pessoas têm muito seguidor nas redes sociais e começa a liberar, e aí você acha que aquilo é verdade. Querido, não seja refém daquilo que você escuta. Vai para a palavra de Deus. Peraí, será que a Bíblia diz isso aqui mesmo? A Bíblia está dizendo que eu sou mais do que vencedor em todas as coisas? Sim, mas qual condição? Então você precisa estar em Cristo, para que todas as coisas velhas se passem e tudo se fez novo. Então existem algumas condições para que eu viva o que a Bíblia tem para mim. Não tem como pegar a palavra de Deus, porções, só as porções positivas, e trazer nossa a você. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há, porque nenhuma maldição há sobre a minha vida. Glória a Deus, querido. Mas o versículo diz: nenhuma condenação há para os que... Para onde? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, não há condenação. Não é para todo mundo, irmão. Não há condenação, não serve para todo mundo. Não há condenação, serve para aquele que está em Cristo Jesus. Então você precisa se posicionar em Cristo, para que você de fato entenda o que Jesus está fazendo na sua vida. Preste atenção. Eu quero ler o último texto aqui para a gente orar. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7 diz assim: mas temos um tesouro em vaso de barro, para mostrar que este poder que tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelado em nosso corpo. Querido, preste atenção. Existe um tesouro sobre a sua vida. Amém? Existe um tesouro de Deus. A Bíblia está dizendo que existe um tesouro dentro de você. Agora preste atenção. Você entende que o poder que está dentro de você não é de você, vem de Deus. Agora, essa resiliência você precisa entender e que vem de Deus. Somos pressionados, mas não desanimados. Irmão, quantas vezes você teve que lidar com desânimo só esse primeiro semestre, irmão? Em tudo. O desânimo de vir à igreja, o desânimo de ler, o desânimo de orar, o desânimo de buscar Jesus. Mas eu fico me perguntando, porque o que falta então para vencer o desânimo? Eu acho que falta, sabe o que? Paulo diz: está faltando ser pressionado. Porque quem é pressionado não desanima, irmão. E quem está desanimando, talvez está faltando o quê? Pressão. Está faltando é o bambu gemer nas costas. É o pau cantar, irmão. Fala: ai Jesus, nossa, eu vou ficar firme porque o pau está cantando. Está apertando, fala: ai Jesus, está difícil. Vai para onde? Para a presença. Quando está tudo light, que está muito tranquilo, o que acontece? Fica de boa. Ah não vou no culto não, porque nossa, vai ter um cansaço, um desânimo. Agora, quando está sendo pressionado, para onde que corre? Para a presença dele, irmão. Senhor, está doendo, está gemendo, mas está aqui, ó, na presença, firme, porque estamos sendo pressionados, mas não estamos desanimados. E quantas das vezes o desespero bate? Fica ali, sabe, aquele desespero, aquela coisa toda. A Bíblia diz, Paulo vai dizer o seguinte: olha, ficamos perplexos, mas não desesperados. Irmão, fica perplexo com tudo que a gente vê. Hoje, meu Deus, as coisas estão invertidas. A irmã Bruna Carla posicionou num posicionamento bíblico, num podcast que ela fez. E o pau está cantando para cima da irmã, todo mundo cancelando a irmã, inclusive até os crentes, que eu fico de bobeira, se é crente mesmo.
e eu fico de bobeira. Querido, preste atenção. Daqui a pouco você vai ver o poste mijar no cachorro. E aí tá tudo normal. Queridas, a inversão de valores tem sido real em nossa volta. Mas entenda uma coisa: a inversão de valores tem um ambiente que ele não pode acontecer dentro da sua casa, dentro da sua vida, no seu coração. As coisas podem inverter tudo lá fora, mas nós podemos ficar perplexos lá fora, mas dentro da nossa casa nada pode mudar, porque a pauta da nossa vida é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus. Entenda algo no seu coração, querido. Então, pode ficar perplexo, mas não fique desesperado. Sabe por quê? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Querida, a Bíblia diz que Ele tem os mares na concha das suas mãos. Está aqui, irmão. Os mares da terra estão na mão de Deus. Todas as coisas, Deus está arquitetando tudo. E no final, deixa eu dizer para você, tudo fica bem para aquele que for fiel. Fala para o seu irmão, não se preocupe, tudo termina bem para aquele que é fiel ao Senhor. E olha só, Paulo disse: perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Irmão, qual que é o desafio que você está precisando passar para você pegar firme com Deus? Talvez você está precisando ser perseguido assim, sabe? Aquele momento em que você sabe que você vive diante de Deus, sabe que você vive buscando ao Senhor, e aí sempre tem uma língua de trapo para falar mal de você. Sempre tem. Abandona que sempre vai ter alguém para te acusar. Sempre vai ter alguém para te apontar. Sempre vai ter alguém que vai falar alguma coisa que você não faz, mas acha que você faz. Querido, essa semana deixa eu dizer para você, pessoas em que saíram do ministério falando mal, hoje me liga pedindo conselho. Fique sem entender. Uai, está acontecendo. Sabe o que você precisa entender, irmão? O seu posicionamento em Cristo não pode mudar. Se posicione. Você pode estar sendo perseguido, difamado, pode ser, mas entenda uma coisa: você não está abandonado. Irmão, pode te perseguir, pode fazer o que for, mas você não está abandonado. Você tem um pai, e um pai que vela por você, um pai que cuida de você em todas as coisas. Então, querido, o próprio Deus traz à tona, o próprio Deus cuida de você. Você pode estar até abatido, mas entenda uma coisa: você nunca será destruído, porque Deus está com você. Você precisa crer nessa palavra nessa noite, querido. Por quê? Porque todas essas coisas precisam ser verdade na sua vida, precisa estar firmado no seu coração. Sabe, irmãos, eu comecei essa ministração lendo Efésios, capítulo 5, versículo 18. Para que você não se deixe embriagar por nada. Não se deixe embriagar apenas, não é só com a bebida, mas com tudo à sua volta que tenta tirar a sua identidade, tenta tirar a sua consciência. Mas você precisa, por quê? Para que você não viva uma vida libertina, para que você não vive em libertinagem. E Paulo continua dizendo: mas deixai-vos ser cheios do Espírito. Primeira carta de João vai dizer que Deus nos dá o Espírito Santo abundantemente. Ele nos dá o Espírito Santo com fartura, abundância. O que eu quero que você entenda nessa noite? Não há lugar melhor para se estar do que na presença de Deus. Não há lugar, querido, pode te pressionar, pode te difamar, pode fazer o que você quiser, mas você firmado na rocha, nada te abala. A tempestade que pode vir contra a sua vida, você lembra em Mateus capítulo 7, a Bíblia diz que Jesus
está ensinando os seus discípulos, ele diz: olha, o sábio construtor é aquele que ouve a palavra e a pratica. Ele é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, veio a tempestade, e deu-se contra ela, e ela continuou o quê? Inabalável, firme. Sabe o que é isso, querido? Ouve a palavra, pratique a palavra. Ouve a palavra, pratique a palavra. Você lembra? Você lembra? Quem já assistiu o Karate Kid? Lembra do Karate Kid, irmão? Tira casaco. Põe casaco. Você lembra? A ceninha do filme, depois eu vou te postar no filme. Irmão, Jack Chan vai ensinar o menino a lutar o karatê. E a primeira coisa que ele pega pro menino é ensinar: tira o casaco, coloca o casaco, tira o casaco, deixa o casaco no chão. Aí ele pega o casaco, bota o casaco, bota o casaco no chão. Irmão, ele faz isso, ó. E aí certa vez o menino fica revoltado. Não, você tem que me respeitar. Você não está me ensinando karatê, não. E aí na cena do filme, ele vai e ajusta lá como que deve ser a mão e tudo. E o menino, tudo que ele estava fazendo, coloca casaco, tira casaco, era golpes do Kung Fu, karatê que ele estava aprendendo. O que eu estou te ensinando com isso, querido? Ouve a palavra. Vamos? Ouve a palavra, pratica a palavra. Ouve a palavra, continua. Ouve a palavra. Fala para o irmão que está do seu lado. Ouve a palavra, irmão. Pratique a palavra. Ouve a palavra, pratique a palavra. Irmão, não tenha. Se você trouxer isso para a sua vida, deixa eu dizer, você vai ser sua melhor versão. Não é de homem, é de crente na face da terra. Porque o que a gente precisa não é a sua melhor versão, querido. Sabe por quê? Porque a sua melhor versão está guardada em Deus, irmão. É o Espírito Santo. É o tesouro que habita dentro de você. Essa é a sua melhor versão. Se coloque de pé, eu quero orar com você.